Levítico 20, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Novamente dirás aos filhos de Israel: qualquer pessoa dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, de qualquer parte da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu colocarei a minha face contra esse homem e o cortarei do meio do seu povo, porque ele deu da sua semente a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Esse versículo quer dizer que nesse capítulo as leis são semelhantes às do capítulo 18, exceto pelo fato de que as penas para as desobediências estão ligadas às leis proibindo a adoração a Moloque, práticas religiosas, pagãs e pecados sexuais. A morte por apedrejamento também era aplicada a blasfemos, violadores do Shabá, idólatras, filhos rebeldes, adúlteros, uma noiva que não revelou, que não era virgem, um homem e uma mulher comprometida em noivado, que consentiam em se envolver em sexo, e pessoas que não destruíam coisas que Deus determinou que deveriam ser banidas. Versículo 3. E eu colocarei a minha face contra esse povo, o homem cortarei do meio do povo, o seu povo, porque ele me deu a sua semente a Moloque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos daquele homem que houver dado a sua semente a Moloque, e não matar, então eu colocarei minha face contra aquele homem, contra a sua família, e o cortarei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem, após ele prostituindo-se com Moloque. E a alma que se tornar para os espíritos familiares e feiticeiros para se prostituir, após eles, eu colocarei a minha face contra aquela alma e cortarei do meio do seu povo. Santificai-vos, portanto, e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Eu vos guardareis os meus estatutos e os cumprirei. Eu sou o Senhor que vos santifica. Pois qualquer um que amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Ele amaldiçoou seu pai ou sua mãe, e o seu sangue será sobre ele. Pois qualquer um que amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Ele amaldiçoou seu pai ou sua mãe, e o seu sangue sobrará sobre ele. Esse versículo quer dizer que o fato dos pais serem mencionados valoriza a mulher em uma sociedade patriarca. Maldizer os próprios pais acarretava pena de morte. 10. E o homem que comete adultério com a esposa de outro homem, até aquele que comete adultério com a esposa do seu próximo, o adúltero e a adúltera certamente serão postos à morte. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez do seu pai, ambos certamente serão postos à morte, o seu sangue será sobre ele. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente serão postos à morte. Eles forjaram confusão, e o sangue será sobre eles. Se um homem também se deitar com um homem, como ele se deita com uma mulher, ambos cometerão abominação, certamente morrerão, e o seu sangue será sobre eles. E se um homem tomar uma mulher e a sua mãe, isto é maldade, eles serão queimados com fogo, tanto ele quanto ela, para que não haja maldade entre vós. E se um homem se deitar com um animal, ele certamente será posto à morte, e matareis o animal. Se uma mulher aproximar-se de um animal e deitar-se com ele, tu a matarás a mulher, e o animal, eles certamente serão postos à morte, e o seu sangue será sobre eles. E se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a sua, isto é coisa perversa. Eles serão cortados aos olhos do seu povo. E ele descobriu a nudez da sua irmã, ele levará a sua iniquidade. E se um homem se deitar com uma mulher que tem sua enfermidade e descobrir a sua nudez, ele descobriu a sua fonte, e ele descobriu a fonte do seu sangue, e ambos serão cortados no meio do seu povo. Esses versículos querem dizer que os castigos para ofensas menores
era os pecadores serem cortados os olhos do seu povo. Em alguns casos, o próprio Deus executava essa sentença, na qual excomunava os pecadores e de seus parentes. Violações menores eram punidas com esterilidade. Ter filhos era retratado na Bíblia como uma recompensa divina. Ser estéril era considerado vergonhoso. A esterilidade, como castigo de pecados sexuais, não era uma punição nova, mas nem todos os casos de esterilidade eram castigados por causa de pecados. Sara, Raquel e Ana no Antigo Testamento e Isabel no Novo Testamento são exemplos de mulheres estéreis, mas as Escrituras não dizem, em parte alguma, que a sua esterilidade era uma punição de algum pecado. Versículo 20. E se um homem deitar-se com a esposa de seu tio, ele descobriu a nudez do seu tio. Seu pecado sobre si levarão, sem filhos morrerão. E se um homem tomar a mulher de seu irmão, isto é uma coisa impura, ele descobriu a nudez do seu irmão, eles ficarão sem filhos. Vós, portanto, guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis, para que a terra para a qual eu vos trago para nela habitar não vos vomite. E não andareis nos costumes da nação, que eu lanço fora de diante de vós. Portanto, eles cometeram todas estas coisas, portanto, eu as abomino. Mas a vós tenho dito, vós herdareis a sua terra, e eu a darei vós para possuí-la, uma terra que flui leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, e vos separei de outros povos. Portanto, fareis diferença entre os animais limpos e impuros, e entre as aves impuras e as limpas, e não fareis a vossa alma abominável pelos animais e pelas aves, ou por qualquer tipo de coisa viva que se arrasta sobre a terra, as quais eu separei de vós como impuras. E sereis para mim santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos de outros povos, para serdes meus. E também um homem ou uma mulher que tenha um espírito familiar, que seja feiticeiro, certamente morrerá. Com pedras os apedrejarão, o seu sangue será sobre eles. Esses versículos querem dizer que o padrão da santidade era mais alto para os sacerdotes, enquanto todos os israelitas eram parte da nação santa. Os líderes eram tidos em um padrão mais elevado, em questão como lamentação, casamento e família. Este conceito faz um paralelo ao Novo Testamento, onde os líderes da igreja, ancião, bispo e diáconos, eram tidos em altos padrões. Era proibido os sacerdotes se contaminarem tocando em alguém que venha a morrer, exceto no caso de parente próximo. Essa lei era uma controvérsia, contrariando o culto dos mortos, bem difundido no Antigo Oriente Próximo. Os egípcios preocupavam tanto com a morte que seus faraós gastaram anos preparando suas pirâmides mortuárias.